Olá, amigos. Está no ar mais um Mensagens de Luz, abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje tenho a honra e o prazer de receber Cláudia. Olá, amigos, boa noite. Eu sou Cláudia, sou colaboradora aqui da casa e é um prazer estar aqui, levando para vocês um pouquinho mais de conhecimento. E como a gente sempre fala, quem mais aprende com essas lições somos nós mesmos, né? Exatamente. Bom, Cláudia, estamos no capítulo 29 deste livro e cada capítulo traz uma passagem bíblica, normalmente se referindo a Jesus. E qual que é o título deste capítulo e a passagem? A passagem está em Atos dos Apóstolos 2:47 e fala: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam na salvação. E o título? No estudo da Da salvação. salvação, isso. Muito bem. Eu acho que quando nós lemos literalmente esta passagem, pode dar um pouco de confusão. Exatamente. Porque, a princípio, o que a gente costuma entender por salvação? Porque sempre se fala, né, entre as pessoas, que Cristo vai te salvar, você vai conseguir a sua salvação. E qual que é esse sentido que a gente entende no início? Então, a princípio, né, nós temos uma impressão que assim, a salvação, na nossa visão humana, né, é ficar tranquilo, longe de todos os problemas, livre de todas as tribulações, de todos os percalços que a vida nos traz, né? E, né, numa calmaria eterna, numa inércia, e que a gente fique por aí. Mas não é bem assim isso que ele quer dizer, né? Exatamente. E quando aqueles que buscavam Jesus, né, os contemporâneos de Jesus, e que Jesus dizia a eles, né, que iriam salvá-los, ele iria salvá-los, o que eles encontravam no chamado mestre? Então, na verdade, era um pouco do contrário. Eles encontravam bastante sacrifício, eles testemunhavam aflições, martírios, lapidação e morte, né? As suas mãos calejadas no duro trabalho conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Então, assim, passou por bastante dificuldades, né? Era sacrifício, sofrimento mesmo. Mas, em contrapartida, falar, mas é só isso, é só sofrimento, então, né, não tem nada de salvação, não tem nada a ver. Não, não é bem assim. Em contrapartida, essas pessoas que, né, estavam sendo salvas por Jesus, elas encontravam né, no Mestre, em Jesus, os benfeitos que ele garantia para eles, né, a segurança. Era um mestre ativo que lhes oferecia a lição, os ensinamentos em troca do conhecimento, né? E assim, era o preço que eles pagavam para alcançar os ensinamentos que ele queria passar, entendeu? Então, mesmo eles passando por tribulações, sacrifícios, tudo no final tinha o ensinamento, o conhecimento que Jesus queria passar para eles. E, em seguida, Emmanuel faz algumas considerações do que não seria se salvar, né? Então, o que é o salvar, que não se pode entender como salvar de acordo com os ensinamentos de Jesus? Então, quando a gente lê esse trecho, fica bem claro que não é ficar numa redoma de vidro, numa inércia, numa preguiça, né? É o trabalho, né, o esforço mesmo para você adquirir, para você conseguir aquilo que a gente está buscando enquanto espíritos em evolução, né? Então, na nossa jornada evolutiva, a gente vai coisando para
conseguir cada vez mais esse conhecimento. Então, não é ficar quietinho, na inércia, na preguiça, não. E no último parágrafo do livro, ele fala justamente o que é a salvação, não é? Uhum. Então, na verdade, nós podemos concluir que a salvação, ela diz respeito à nossa própria transformação, à nossa própria reforma íntima, né? E consoante com os ensinamentos do próprio Cristo, que ele não se eximiu, não, assim, né, passou por tudo aquilo que ele passou, ficou na cruz, tudo, e, assim, mesmo assim, ele conseguiu passar para a gente esse ensinamento. Então, é sobre, assim, a nossa reforma íntima, é se regenerar, se instruir, educar e aperfeiçoar, né? Enquanto seres em evolução mesmo, um caminho para a perfeição, para a vida eterna. Então, busquemos a salvação nos aperfeiçoando. Exatamente, trabalhando. Foi um prazer, Cláudia, tê-la aqui no nosso programa. Prazer foi meu. É sempre um prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho mais do que a gente conseguiu aprender. Este foi mais um Mensagens de Luz. Esperamos vocês na próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Boa noite.